Olá, turma boa! Livro dos Atos dos Apóstolos, quero compartilhar hoje mais um texto com vocês, da Palavra de Deus. Isso é uma parte do sermão do Pedro, à comunidade em Israel. No finalzinho do sermão dele, ele diz assim, portanto, que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele está encerrando o sermão a qual ele tinha afirmado, vocês crucificaram, julgaram, mataram a Jesus, aquele que tinha sido aprovado por Deus, como ele vinha dizendo antes. Vocês o crucificaram e o mataram, mas era impossível que a morte o retivesse. Era impossível. Por quê? Porque, como diz a palavra de Deus, a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. Como Jesus não era pecador, era impossível que a morte o retivesse. Ele se entrega voluntariamente pelo pecado de toda a humanidade e a morte não pode retê-lo, porque como a morte é o salário do pecado, ela não tem domínio, ela não tem autoridade para reter a Jesus, porque ele não era pecador. E aí o Pedro encerra o seu sermão dizendo que fique claro para todo Israel, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, Ele está vivo, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou e é Senhor de todas as coisas. Deus o fez Senhor e Cristo. Isso significa para nós a essência da fé cristã, porque a fé cristã é solidificada, é sustentada na ressurreição de Jesus Cristo. Ele não só nos perdoou os pecados, como também nos salvou da morte. A nossa salvação vem dele ter morrido e vencido a morte por nós. Deus poderia só ter nos perdoado os pecados. Ele podia dizer, vocês estão perdoados de toda a ofensa que fez. E a gente às vezes pensa pecado na categoria moral, os atos que a gente faz, as coisas erradas que a gente faz, o latrocínio que é praticado por nós, os impropérios que são ditos por nós. A gente costuma pensar pecado na categoria moral, mas é muito para além disso. A palavra de Deus diz que nós rompemos com Deus, a humanidade rompeu com Deus. Esse é o nosso pecado, a gente rompeu, a gente achou na nossa prepotência que a gente poderia fazer a vida funcionar sem Deus, que a gente conseguiria fazer a vida ser vida sem Deus. Esse é o nosso pecado, a teologia chama de pecado original, essa atitude. Ele podia ter perdoado isso e estaria resolvida a questão do perdão, mas Jesus não faz só isso. Jesus não só perdoa os nossos pecados, nosso estado pecaminoso, mas Ele também nos salva, Ele também nos redime, Ele nos liberta das garras da morte. Na sua vitória sobre a morte está a nossa vitória também. A síntese da fé cristã é essa, e a minha oração é que você e eu tenhamos o coração grato por esse Deus que nos salvou. Não só nos perdoou os pecados, mas nos salvou da morte, nos dando vida eterna.